Olá! Está no ar a UNAT em Rede, na segunda edição do nosso programa. É com você, Lia. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Pois é, eu sou a Lia Salvani e eu faço parte do projeto Terceira Idade, que é um projeto feito por idosos para idosos. Então, isso é uma coisa inédita que está acontecendo aqui na nossa rádio UEL, dirigido pelo nosso professor muito querido, Regis Moreira. E estamos aqui hoje, né, para falar está acontecendo o nosso segundo programa da UNAT, né, que está retornando após 7 anos às suas atividades. E eu posso falar também assim como idosa, que eu estou com 77 anos, que isso é muito importante para nós, né, os idosos, porque com isso a gente vai ter a oportunidade de ter mais conhecimentos, isso faz bem para a nossa saúde, não só mental, como fisicamente, né? E isso está acontecendo é uma coisa assim que incentiva. Eu posso contar até um pouco do meu passar, porque eu passei pela UNAT. Isso em 2007, 2008, por aí assim, quando eu participei da UNAT. E nessa época eu ainda nem tinha feito faculdade. Então, eu estava com 63, 64. Aí, quando eu fiz 65 anos, porque eu comecei a participar lá da UEL, eu falei, gente, por que eu também antes eu não tive oportunidade? E muito me incentivou a entrar numa faculdade. E eu consegui fazer uma faculdade. Eu terminei a faculdade com 70 anos, eu fiz pedagogia, né? Então, hoje eu sou uma pedagoga, e eu sou artista plástica também, autodidata, e eu conto histórias. Então, eu sou uma pessoa assim, que eu acho que é muito válido esse trabalho, né? E aí, hoje, nós estamos com uma roda de conversa no nosso programa, com 3 professores assim que estão fazendo esse trabalho de coração. Eles vão aparecendo, vamos apresentá-los aqui. Mas nós vamos começar isso tudo com o meu colega, que também ele participa do programa Terceira Idade. É o Luiz Gonzaga. E ele vem com uma composição belíssima, de sua autoria, que fala de um gato que vive no meio de batuqueiros. Já imaginou que sufoco? Porque os tamborins lá no morro são feitos com couro de gato. Vamos aí nessa, seu Luiz. Vamos lá, Lia. Vamos ver o que esse gato andou aprontando na vida, né? Coitado. Coitado do meu bichano, quando cheira o pandeiro, tem saudade do vovô que miava no terreiro. Outro dia lá no samba, ouvindo o tamborim, o gatinho abatido chegou-se bem junto a mim. Disseram que era estresse e agora é esse o mal. Levei lá no pai de santo pra benzer o animal. O atabaque soando, meu gatinho arrepiou, deu um rugido bem forte, um leão ele virou. O gato ficou maluco, foi tão forte o ataque, não respeitou a entidade, destruiu o atabaque. Depois eu fiquei sabendo, era couro de cachorro que estava no instrumento do pai de santo no morro. Deu uma
fome danada, fomos comer espetinho, é de carne de primeira, na banca do Branquelinho. Meu gato queria mesmo, era tomar um mingau, e esta minha pedida foi demais para o miau. Meu gato morreu, não sei o que deu no bichinho, não sei o que deu. Meu gato morreu bem quietinho, meu gato morreu, não sei o que deu, não sei o que deu. Meu gato morreu do coração. Coitado do gato, Lia, esse morreu, viu? Gato de batuqueiro morre do coração mesmo, principalmente quando o batuqueiro mora naquelas bandas lá que você já morou, né? E a Lia me contou da história de um gato que ela tinha. O gato saía lá pela vizinhança e o gato chegava todo arranhado, todo rasgado. Ela disse que aquele gato lá, quando morreu, ele não servia nem para tamborim mais, né? O couro estava todo furado. Mas esse não é o gato da canção, não, Lia. E, gente, o meu nome é Luiz Gonzaga Ferreira da Silva. Estou muito contente, muito honrado de participar com vocês dessa roda de conversa, né? E o tema hoje sendo esse tema de arte e vida, achei muito oportuno apresentar essa coisa que eu estou fazendo aqui durante a pandemia, né? Eu não sou músico, eu não sou poeta, apenas fiz assim como um passatempo mesmo, né? E uma forma de viver, né? A gente inventar alguma coisa para fazer diferente, né? Eu me aposentei recentemente trabalhando aí na UEL, no departamento de comunicação, e sempre gostei muito de música, mas só me habilitei mesmo a escrever alguma coisinha, alguma brincadeira agora, assim, nessa época. Alguma coisa de brincadeira como essa, assim, coisa para passar o tempo mesmo, né? E alguma coisa que eu fiz mais séria, que eu já apresentei em outro programa, né, Regis? Alguma coisa mais séria, mas a gente tem que se divertir, né, gente? E vamos continuar a vida fazendo desse jeito, né? É um prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigado pelo convite para estar com vocês aqui nesse segundo programa da UNAT. E eu espero que assim que voltar tudo, eu participar de do programa da UNAT, né, com alguma coisa, quem sabe até na área da música mesmo lá, né? Aprender alguma coisa aí com o pessoal lá, né? Espero que passe logo e que eu consiga passar junto, né, gente? Essa é a meta agora, né? Tá Até bom, mais. Vamos que ótimo, que bom. Isso, pois é. Então, agora nós vamos chamar a professora Maria Irene para ela fazer uma breve apresentação e depois, professora Maria Irene, eu gostaria que respondesse assim duas perguntas. Falar sobre arte e vida, né? E qual o motivo assim que realmente a senhora teve para participar da UNAT? Ok. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Meu nome é Maria Irene, eu sou professora do Departamento de Arte Visual e eu acho que o que eu tenho de mais importante para falar do meu currículo é eu ter trabalhado com idosos assim que eu me tornei efetiva na UEL, né? Por 4 anos eu trabalhei com o pessoal da medicina, nós tínhamos um projeto multidisciplinar com idosos do Parque Ouro Branco. E eu me decidi que eu queria trabalhar com desenho com idoso, porque a gente cansa de ler e os especialistas na área, né, Lia, dizerem que o idoso é sempre descartado, que o idoso é deixado de lado, e a gente vê isso acontecer, infelizmente, quando, na verdade, nós deveríamos aproveitar tudo que o idoso tem para contar para a gente de bom, né? De bom e de ruim, enfim, mas dele ser ouvido, né? Experiências, e aí, né?
com esse trabalho com desenho, quando eu fiz a proposta, o pessoal até olhou meio torto assim para mim, né? Mas quando nós começamos a trabalhar com desenho, eu não tinha nenhuma referência. E uma professora colega minha falou: ah, Marirene, se eles nunca trabalharam com isso, eles estão na faixa das crianças dos 7, 8 anos no desenho, não se preocupe. E me deu um livro. Li o livro e falei: é para já, vamos lá. E comecei a desenhar com eles. E foi uma experiência incrível, né? Então, Lia, aí a coisa só cresceu. Foi muito bom, né? E depois eu fiz algumas inserções na UNAT, porque eu estava comprometida aí com outros projetos, não tinha disponibilidade de carga horária. E eu fiz algumas inserções ainda quando era professora Yolanda, coordenadora. E aí não mais. Quando foi o ano passado, eu tive a oportunidade de assistir uma fala do Marcos Cabreira num evento que aconteceu na UEL. E aí ele me contou do Instituto Não Me Esqueças, do GECEM, que eles estavam querendo reativar o NAT. Eu falei: opa, me põe nessa história aí que eu quero, né? E aí, então, agora eu estou muito feliz, porque agora eu sou efetiva da UNAT, meu nome está lá, né? E a gente quer, sim, fazer um trabalho com idosos, porque eu até estava falando para a Elaine antes da gente começar, depois que eu fui trabalhar com idosos, eu virei gente. Né? Então, trabalhando com a sensibilidade, né? Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é lindo. Olha, gente, só para posicionar todos os nossos ouvintes, vocês estão ouvindo a UNAT em Rede, a Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade Estadual de Londrina. Muito bem, muito bem. Professora Irene, tem mais alguma coisa para falar para a gente? Olha, eu poderia, não sei se vocês vão se apresentar primeiro ou se eu já poderia falar. Não sei o que o Regis acha. Sim. Pode ser, Regis? Pode, Lívia? Pode entrar, aproveita que está com a palavra. Então tá, eu quero que você mostre a imagem aquela imagem bem bonita, que eu considero bem bonita, né? Espera aí que eu sumi aqui, socorro. Vocês estão enxergando? Eu estou. Tá, então, olha só, essa pintura, ela foi a capa de um resumo do relatório de 2015 da Organização Mundial de Saúde, e ela, no caderno sobre envelhecimento e saúde. E quem fez essa capa foi uma mulher de 81 anos. Então, diz, ela ganhou um prêmio, é Rose Wiley o nome dela, e ela ganhou um prêmio que as etapas anteriores, os que ganharam tinham metade da idade dela. E ela tem uma produção muito peculiar, muito interessante. Eu achei incrível. Eu falei: nossa, que legal, né? Que se valoriza essa expressão aí, né? Então, vamos lá. Aí, olha só, a gente precisa lembrar que, quando se fala de arte e vida, o que permite a gente, quando a gente cria, né? Eu ordeno os pensamentos, eu compreendo momentos únicos, eu estabeleço relação com outros fatos, eu reformulo ideia, e naqueles significados que eu encontro, eu sou capaz de me compreender e de compreender o mundo, né? Nesse processo, a percepção é muito importante, porque, olha só, a gente normalmente anda desatento, né? Sai na rua, Lia, você não, porque você é artista, né? Mas uma pessoa que não tem esse fazer, ela sai na rua e ela vai para o alvo dela, e pronto, né? E, na verdade, só vai chamar a atenção dela se passar uma ambulância, sabe? Aí ela fala: opa, tem uma sirene ligada. Mas, caso contrário, as pessoas não observam à sua volta. E aí, olhar para tudo em volta é muito bom, até a gente que agora está restrito a ficar dentro de casa.
Eu todo dia olho minhas paredes e falo, meu Deus, eu podia pôr mais uma tela ali naquele cantinho, mais uma outra ali. Isso vai estimulando a gente a produzir, a acordar, enfim, né? Você pode passar o próximo, por favor? A ilusão de ótica é uma coisa que brinca com a gente também, né? Porque isso é uma coisa antiga, ó, o vaso, daí quando você olha para os lados, você vê dois perfis. Aqui, duas mãos, dois rostos, de repente alguém está lá abraçando e acariciando alguém. O Arcimboldo, pode passar o próximo, ele foi um artista do século XVI, que ele foi uma das primeiros artistas que fazia naturezas mortas com com frutas, legumes. Só que olha só, quando a gente virava de ponta cabeça, olha esse quadro aqui, o que vira, né? Vira a cara de alguém, muito engraçado, inclusive, é meio que uma caricatura. Ele foi reverente, ele trabalhou com como é que se chama? Com os elementos da natureza. Era uma série de pinturas, chamava Quatro Estações. A gente pode seguir adiante, Regis? Pode ir mais para frente até, que eu quero mostrar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vá lá. Olha só. Então, essa pintura que vocês estão vendo, eu vou descrever para vocês. Tem uma casa, um caminho, um vaso de flores, uma criança, uma área verde e um carro. Foi uma brincadeira que eu fiz com os idosos da gente desenhar as memórias da infância, né? E aí, quando a gente interpreta algo baseado na nossa experiência individual, por isso que eu digo, a Lia é artista, o Pauclet também é artista, a criança tem a possibilidade porque a arte está dentro de nós, nós trazemos a humanidade. E aí, olha só, esse desenho, ela usou aquelas cores azul, vermelho, amarelo e o verde, que é aquilo que vai de imediato, né? Essa senhora, ela era uma senhorinha de mais de 80 anos, né? Vamos passar para a próxima? Essa eu tenho uma história para contar. A da esquerda é a igreja, que volta lá. A da esquerda é a igreja, né? Com o patinho ali na frente, a criança, olha o tamanho que a igreja era para aquele menino, a igreja era enorme, né? E aí, esse outro quadro aqui da direita é um fundo verde manchado, uma terra bem de leve e uma coisa quadrada grande, marrom, terra, com uma cruzinha em cima. Aí este senhor falou assim, ele levou esse trabalho para mim, eu falei, nossa, o que o senhor me conta disso aqui? E ele, com lágrimas nos olhos, falou, professora, na minha cidade, quando eu era criança, tinha uma pedra onde tinha o cruzeiro. E uma vez no mês acontecia a missa lá. Era enorme aquela pedra. Mas sabe que eu fui lá 2 meses atrás, eu fiquei triste, as lágrimas correram. Falei, mas por que o senhor ficou triste? Porque não é daquele tamanho, é uma barrinha de nada, né? Aí abriu a conversa para a gente falar de proporção, como que as coisas diminuem de tamanho à medida em que a gente cresce, que a gente passa por experiências, né? E como elas são grandes quando a gente é criança, né? O fogão da casa da sua avó era um fogão enorme. Aí você vai lá e fala, nossa, fogãozinho sem vergonha, pequenininho. É isso que acontece com essa troca de tempo de vida, né? Pode passar o próximo. Outra experiência, eu já estou terminando, tá? A outra experiência que eu fiz com eles foi sobre o impressionismo, porque eles queriam saber. Eu levava muitos livros de arte para os nossos encontros e eles queriam saber mais e mais. E aí eu contei um pouco para eles sobre o impressionismo, sobre a liberdade, sobre
o aguçamento da percepção, o que cada um percebia em cada horário do dia, a pintura ao ar livre, e mostrei vários trabalhos, inclusive o que deu nome ao impressionismo, né? E aí eles foram pintar o impressionismo. E eu tenho certeza que isso aqui é uma obra impressionista, porque ela traz toda uma atmosfera, né? Só para quem está ouvindo, só a gente, né? Uma tela, ela trabalha muito com tons quentes, laranja, amarelo, vermelho, um pouquinho de violeta, um pouquinho de azul, um pouquinho de verde. E na outra, a predominância de manchas azuis, um pouco de linhas, não é? Algumas pinceladas em amarelo. Então, assim, lembram a luz. As duas lembram a luz para nós, né? Uma atmosfera de sonho. Pode ir para o próximo. Esse foi muito legal. Eu levei uma música para eles, né? Mas eu falei, olha, eu vou pôr uma música para vocês ouvirem e vocês vão pintar aquilo que a música suscitar em vocês. Esse círculo aqui foi uma senhora de 88 anos que fez. Ela era uma coisa incrível. Ela chegava, era totalmente compenetrada, né? E o outro, 78, 79. Mas eu levei as 4 estações do Vivaldi, e olha o que eles fizeram. Né? E foi justo a primavera que eu toquei para eles ouvirem. Né? Eles nunca tinham ouvido, e olha o que saiu. Florzinhas delicadas, flutuando, né, na superfície. Tem mais um, eu creio, e a gente... esse foi muito bom também. Eu levei os artistas ingênuos, né? Ou os primitivos, ou os naifes, como se quiser chamar. E eles se sentiram muito contemplados, porque os artistas ingênuos, eles trabalham com as festas populares, com os vilarejos. E aí eu mostrava, nós conversávamos, então, agora, se isso tocou vocês, vamos ver se vocês conseguem fazer uma pintura genuína das vivências de vocês. E essas são 2 obras, né? Essas 2 mulheres dançando, que são as festas juninas, né? E o outro, o jardim, com o vasinho de flor, a casinha, as rendinhas, né? Então, foi muito interessante a experiência. São muitas imagens, não daria para a gente... Então, é isso, né? Expressar pensamentos e emoções que podem ser difíceis por palavras, a gente consegue usar as linguagens da arte para se expressar, né? E aí, pode ir, pode seguir. Esse desenho de... esse eu preciso contar para vocês, porque eu fiz uma coisa horrível com eles. Eu levei tule para eles desenharem. Sabe o que é tule? Aquilo que usa em véu. E eu pus um vaso, uma garrafa e um tule numa mesa que tinha lá. De uma certa forma, todo mundo retratou o tule. Cada um do seu jeito, pontinhos, risquinhos, coisinhas leves voando, as mesinhas. Isso foi muito interessante. Desenho de observação. O idoso, o desenho, a arte, ela propõe riscos. A partir do momento que eu aceito o risco, sai da frente, porque agora é minha vez. Né? Eu acho que é isso. A gente encerra aqui. E só se você quiser pôr aquela citação do Alfredo Bozzi, que eu acho linda, é a próxima. Então, ele diz assim que na arte, né, você... Espera aqui. A habitação do mundo percebido pelo sujeito, esse mundo que eu percebo, quando ele retorna pela pessoa que percebeu, isso se traduz numa experiência tão singular que ele compara ao ato amoroso. Nada é tão maravilhoso quanto isso. Você perceber algo e devolver para o mundo a sua percepção. Né? Então, é isso. Eu acho que chegamos. Marília, você trabalhou com a sensibilidade, né? Eu vou colocar aqui uma outra arte, sem ser arte visual, que é a arte do teatro, né? Você, para chegar numa peça de teatro, você tem que trabalhar com os atores, né? Primeiro você tem que trabalhar com a sensibilidade, para depois chegar na integração.
E você só chega na integração, que é quando você vai falar sobre a peça, aí vai ver a cor da peça, o som da peça, mas antes você tem que trabalhar com a sensibilidade. E a sensibilidade, o que que é? Você se conhecer, saber dos seus medos, saber dos seus limites, né? Então, isso que você fez foi bem isso, trabalhar com a sensibilidade. E você vê a responsabilidade do professor, né? Você colocou o tule ali como para cobrir a mesa, né? Digamos assim. E eles olharam como também uma forma de interpretar nos seus desenhos. Né? Maravilhoso. É aquilo, ensinando, a gente está sempre aprendendo, né, Maria Irene? Sempre aprendendo, sempre aprendendo. Pois Lia, é, maravilhosa a sua apresentação. Lia, eu só queria falar aos nossos ouvintes que eles estão ouvindo a UNAT em Rede, a Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade Estadual de Londrina. E aproveito a deixa para perguntar a você, Lia, que é uma grande artista plástica, né, que nos contasse brevemente, diante do potencial e do seu currículo, né, como que a arte invade a sua vida e que produções são essas que você fez durante a pandemia? Conte um pouco para os ouvintes e quem está nos assistindo. Bem, antes de tudo, eu posso dizer para vocês com toda certeza assim, que eu sou uma sobrevivente devido às coisas que eu já passei na minha vida. E uma das coisas que muito me ajudou foi a arte, né? Porque ela nunca me abandonou. E durante o tempo que eu não estava bem, digamos assim, passando por um processo difícil, eu estava fazendo os meus trabalhos. E nessa época eu fazia trabalhos em preto e branco, eram desenhos a bico de pena com um nanquim. E eram uns trabalhos bem assim surreais, uma coisa fantástica assim. E mais umas coisas pesadas, né? Mas isso passou depois da muita terapia, muito estudo, muita vontade de viver. Hoje eu estou fazendo uns trabalhos coloridos, né? É como eu estou me sentindo. Então, a arte é um processo também na nossa vida, né? E hoje, nessa quarentena, eu estou sozinha aqui por opção, né? No meu apartamento, mas eu não me sinto assim, porque eu tenho a arte como companheira, né? O tempo todo. E eu tive uma ideia maravilhosa. Estou me ocupando fazendo anjos. Olha só, estou desenhando, pintando anjos, e com o intuito de ajudar as pessoas, porque eu fiquei me questionando, o que eu posso fazer para ajudar aqueles que estão precisando de comida mesmo, né? Estão numa situação difícil, desempregados. E aí me veio essa ideia de pintar, desenhar anjos, e depois fazer uma exposição e vender, e transformar isso tudo em alimentos. E com isso, o tempo está passando, e eu só estou ganhando com isso, né? Porque esse tempo que está passando é vida. Então, a gente tem que aproveitar. E isso que eu estou fazendo, eu estou semeando. E eu vou colher lá na frente. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo para semear coisas boas, para semear, para poder colher alguma coisa quando esse tempo acabar. Então, é isso, minha gente. Agora, eu vou chamar a Elaine. É a Elaine, né, que está na lista aqui. Muito Elaine, bem. se apresenta, se faça uma breve apresentação sua, e depois também fale para nós sobre a arte, a vida, e o que a motiva, está motivando você para participar desse projeto da UNAT. Muito bom, obrigada, Lia. Eu preciso começar dizendo da satisfação de estar aqui hoje, te conhecendo pessoalmente, mas eu sou uma fã do seu trabalho, acompanho as suas participações no projeto, e é uma alegria estar com você, a Maria Irene, uma colega com a qual eu já trabalhei em tantas outras oportunidades, e o Regis, e conhecendo o seu Luiz Gonzaga, né? Essa pessoa
de tanta energia positiva. Então, primeiro eu quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo, também nos assistindo pelas redes sociais. Eu sou professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, eu trabalho no curso de Letras em Inglês e trabalho também no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem. Eu vou começar respondendo a sua segunda pergunta, né? O que me motiva a estar na UNAT. E isso fala um pouco também de algo que não é a minha carreira, mas que tem tomado grande parte do meu tempo nos últimos 4 ou 5 anos, pelo menos. Há cerca de 8 anos, aproximadamente, a minha mãe, hoje com 82, foi diagnosticada com a doença de Alzheimer. Eu passei por um processo que grande parte dos familiares cuidadores passam, que é de, tudo bem, né? As pessoas idosas passam por isso mesmo, até negação, né, da doença, não deve ser, vamos procurar uma segunda opinião. E chegou um momento em que eu entendi que era preciso conhecer mais sobre a doença para que eu pudesse lidar melhor com ela. Esse foi um caminho de aproximação do processo de envelhecimento dentro de uma perspectiva holística, né? De olhar para esse ser humano, que somos todos nós, que desde que nascemos vamos envelhecendo, né? E então, em 2015, começamos um projeto, a ideia nasceu como um projeto aqui em Londrina, junto com o G100, nós fizemos no mês de setembro, que é o mês mundial de conscientização sobre a doença de Alzheimer, uma palestra, e no ano seguinte foram mais de 2, e em 2017 nós fundamos o Instituto Não Me Esqueças. Então, a minha aproximação da UNAT veio da minha inserção no G100 e do meu interesse por esse processo de enorme riqueza, né? A doença de Alzheimer afeta um número de idosos, mas há 2 coisas importantes. Primeiro, não são todos os idosos que são afetados pela doença, e segundo, há muito que se pode fazer para que menos e menos idosos sejam afetados pela doença. Então, essa é a minha grande paixão hoje, e eu tenho procurado cada vez mais entender exatamente, trazer, né, a contribuição da minha formação profissional, que é no campo da linguagem, para pensar esse processo de envelhecimento. Então, assim, eu vou agora responder a sua primeira questão, né, que é o tema da nossa conversa hoje. Eu acho que viver é uma grande arte e tudo o que fazemos pode ser entendido como arte. A linguagem, as linguagens, como a gente fala, né, são formas de expressão. A arte é uma linguagem, a música é uma linguagem. Eu trabalho mais diretamente com a língua é uma linguagem, não é a única. Então, quando eu penso em linguagem, quando a gente fala de linguagem nesse processo de nos tornarmos pessoas idosas, a gente tem que pensar nessa linguagem como um conjunto de expressão de quem nós somos, né? Nós nos expressamos por um conjunto de linguagens. Então, tudo nos constitui a nossa identidade. A língua que falamos, o modo como falamos, as expressões que nós usamos, mas também a nossa roupa, o nosso corte de cabelo, se eu uso brinco, se eu uso chinelo, se eu fico de pijama em casa. Tudo é linguagem, tudo me identifica. Quando as pessoas olham para nós, elas são capazes de dizer, você tem uns 50 e tantos anos, você tem uns 20 e poucos anos. Porque não é só a nossa aparência física, a gente tem um conjunto de representação que está presente e que a gente pode entender tudo isso como linguagem. Quando a gente fala da língua falada, né, a gente precisa entender que ela, além de tudo isso, ela também trabalha em favor de nos identificar. Né? Socialmente, nós somos identificados. Eu posso dizer uma pessoa idosa, eu posso dizer um velho, eu posso dizer a pessoa na terceira idade, eu posso dizer os anos dourados, eu posso usar uma série de expressões para me referir a essa pessoa que tem 60 anos ou mais, e o modo como eu me refiro a elas está carregado de significados. Né? As escolhas das palavras, elas não são aleatórias, elas trazem várias representações, né? E também a gente precisa entender que no processo de envelhecimento, nós temos algumas perdas na estrutura da nossa linguagem. Então,
Por exemplo, quando vamos ficando mais velhos, nós esquecemos algumas palavras e substituímos por outras, nós usamos expressões que nos identificam a determinadas épocas da nossa vida, nós repetimos mais as ideias, e tudo isso vai fazendo com que a sociedade use conceitos e rótulos que nós acabamos assumindo para nós mesmos. Então, velho é assim mesmo, fala sempre a mesma coisa, né? Não está falando coisa com coisa, porque às vezes está repetindo a ideia e se perde um pouco no fluxo do pensamento. E com essas falas de pessoas mais jovens, né, o que acontece, aí eu estou falando então da língua como língua, né, quando as pessoas se expressam dessa maneira, o que elas estão dizendo é: nós não queremos vocês nesse convívio. E o que nós fazemos quando vamos ficando mais idosos? Nós vamos nos afastando. Então, as nossas ações também são linguagens que reforçam o estigma, reforçam esse lugar da pessoa que não pertence, reforçam o lugar da pessoa que não pode se vestir assim, ou falar um determinado assunto, ou se comportar de uma determinada maneira. Então, a linguagem, veja como é interessante, ao mesmo tempo em que ela diz para os outros quem nós somos, né? Ela também serve para que os outros nos digam quem somos nós. E nós temos uma escolha de dizer: eu aceito esse rótulo, eu aceito essa caixinha, ou dizer: não, não é isso. E aí a gente tem um poder enorme pela linguagem. Então, a linguagem e a língua não são somente expressões, mas são um ato político. Quando uma pessoa com mais de 60 anos se coloca, né, e diz: eu quero estar aqui, eu sei como participar, eu quero atuar, e atua, né, ela está agindo politicamente, ela está dizendo assim: vamos parar com esse preconceito, vamos acabar com esse estigma. O lugar do idoso é em todo lugar, né? As pessoas não precisam ficar segregadas e isoladas. Então, eu acho que isso é uma mensagem importante que eu gostaria de trazer. A linguagem como esse espaço de comunicação que diz de nós, mas que, se soubermos usá-la, nós podemos transformar. E aí eu finalizo pegando um aspecto que você falou, Lia, e também que a Maria Irene disse, que é da sensibilização. Então, quando eu me sensibilizo para a imagem, quando eu me torno sensível à arte, eu vejo mais, eu percebo mais, a gente pode pensar a mesma coisa da linguagem. Estar sensível à linguagem nos empodera, nos faz dizer assim: não fale isso, não diga assim de mim, não quero ser tratado deste modo. Eu quero dizer quem eu sou, como eu sou e onde eu devo estar. Então, esse é um papel importante que a gente pode trazer para contribuir, para se pensar arte e vida, vida e linguagem, né? Vida e arte. Então, é isso, e eu acho que a gente pode ficar com essa pulguinha atrás da orelha, né? Como é que eu vou usar linguagem para me empoderar? Posso falar só uma coisinha? Nisso que você falou, né, Elaine? O Ashley Montagu, ele fala assim que o idoso é uma elite biológica, que a sociedade, ao invés de aproveitar o que essa elite tem para dar, ela o torna biodegradável, né? E é isso, né? Nós estamos aqui para fazer o contrário, né, Lia? Também eu acho que é o seguinte: nós, né, o ser humano, a gente cria imagens, a gente vive o tempo todo criando imagens. Então, a gente cria imagem em cima das pessoas, que na verdade não é a pessoa verdadeira, a gente vê a imagem que a gente quer ver. Então, esse trabalho da Elaine é um trabalho trabalhoso, digamos assim, para desconstruir essas imagens que as pessoas fazem da gente, e principalmente o idoso. Ele fica passivo e ele aceita e ele sofre, ele não grita, ele não se manifesta, ele se acomoda. É isso mas isso tudo é uma coisa que a sociedade do momento ela está começando a entender isso, porque nós estamos vivendo mais, nós estamos adquirindo conhecimentos que antes nós não tínhamos, principalmente aqui no Paraná, porque as pessoas mais idosas, as pessoas na faixa de 80 e poucos anos,
são pessoas que vieram de sítios, tem umas pessoas que não sabem nem ler. Então, é muito difícil. Mas, tendo pessoas assim que nem vocês, a Elaine, que trabalha com a construção da linguagem, essas coisas, tem que perseverar para mudar isso, porque nós estamos vivendo exatamente esse processo, esse momento de transformação em relação à imagem do idoso. É bem assim. Então, vamos ver agora o que o Regis tem para falar para nós. Uma breve apresentação, que nós vamos querer dele também, e também sobre a arte e a vida, e o que mais o motivou para participar da UNAT. Antes, eu quero só dizer aos ouvintes que vocês estão ouvindo o programa UNAT em Rede, a Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade Estadual de Londrina. Eu sou Regis Moreira, eu sou professor de Comunicação Popular e Comunitária do Departamento de Comunicação na UEL. E fiz gerontologia no meu mestrado, né? Por cargas d'água, não sei nem explicar como, né? Mas, na verdade, a minha orientadora sacou, né? Eu fotografava idosos pela beleza da textura da ruga. Eu era um apaixonado pela textura da pele do idoso. E quando, conversando com a minha orientadora, ela dizia, eu queria fazer em fotografia, ela dizia, não, você não deve fazer, não, você tem que fazer em gerontologia. E eu pensei, saí dessa conversa esse dia pensando, tá, beleza, vou fazer sim. Saí de lá pensando, ela tá maluca, vou fazer geriatria, eu nem sabia de gerontologia, né? Não vou fazer isso, né? E não vou fazer isso e vamos procurar saber o que é a gerontologia. E também tirar o próprio estigma que eu tinha com relação ao envelhecimento. Eu era um apaixonado pela textura da pele do idoso e estava rejeitando a minha paixão, né? E aí eu fui descobrindo a beleza dessas imagens e deixei que a gerontologia chegasse de vez. Então, eu sou gerontólogo e jornalista e trabalho com essas questões de comunicação para populações vulnerabilizadas, não populações vulneráveis, percebam. Ninguém é vulnerável, né? Mas é vulnerabilizada do ponto de vista social, né? A gente falou muito de imagem, a Irene falou de imagem, a Elaine, a Lia, a gente está falando de imagem, e essas imagens todas, elas são carregadas de significados, de sentidos, né? Isso provoca no imaginário social todo tipo de estigma, né? Para o bem e para o mal, né? Que essas imagens ficam nesse mundo habitando a nossa sociedade, nosso imaginário. E a minha proposta, desde quando então eu fiz a gerontologia, é trabalhar com tecnologias que possibilitem que a população idosa possa se autorrepresentar, né? Diante de mídias que, via de regra, estigmatizam ao representar o idoso, né? Então, se a gente pegar uma novela, se a gente pegar publicidade, se nós pegarmos cinema, enfim, os programas de entretenimento, traz uma imagem do idoso muito carregada, às vezes querendo acertar. Até quando está querendo acertar, traz um estigma, ou infantilizado demais, ou sábio demais, ou tudo é demais, e não é muito representativo, porque quem está criando aquela imagem não é uma pessoa da terceira idade, não é uma pessoa que vivencia na própria pele o processo de o que é ser um idoso. Então, nessas oficinas, as pessoas que participam não se viam muito representadas, tinham muitas críticas com relação à representação do idoso, e a proposta, então, na sequência, vinha, vamos criar um veículo, vamos nos autorrepresentar na comunicação de massa da maneira com que vocês realmente são, né? Não é mais a senhora na cadeira de balanço fazendo crochê, mas também é a senhora de balanço fazendo crochê, né? Não é mais a senhora de pijama dentro de casa, né? É a senhora de a saia de oncinha indo para o baile. Enfim, existe uma diversidade, né? Ser idoso não é uma coisa ou outra, né?
é uma gama de possibilidades de como você deseja envelhecer e enfrentar esse envelhecimento, né? Mas que essas narrativas fossem criadas pelas bocas de quem está vivenciando o processo de envelhecimento, não por bocas e cabeças que não estão vivenciando o processo de envelhecimento e imaginam que o velho seja determinada coisa. Né? E esses processos, então, nós começamos a criar programas de TV, programas de rádio, né? Que é no audiovisual que eu tenho trabalhado, coloca a existência, aí fiquei pensando isso, onde é que a comunicação aqui, do jeito que eu trabalho, tem a ver com arte e vida, né? Eu acho que é nesse ponto, sabe, de colocar as existências como obras de arte. Nós somos obras de arte, e como toda obra de arte, nós não estamos acabados, nós estamos em construção, né? Nós podemos dar uma pincelada aqui, nós estamos em processo, né? Até o dia que a gente partir dessa para melhor, a gente está em processo, né? dessa obra de arte que é a nossa existência. Então, que a gente possa colocar as melhores tintas, que a gente possa pintar da melhor maneira, com as melhores cores, esse momento que é o momento da nossa velhice. E mais do que da velhice, de todo o processo de envelhecimento humano, né? Porque a gente coloca a velhice como sendo distante, e também é isso assim, né? Quem é o velho? Eu percebo isso nos projetos. Quem é o velho? E às vezes eu já ouvi no projeto de terceira idade alguém dizendo: eu fui visitar uma tia minha tão velhinha, coitada. E a senhora, para mim, era uma velhinha. Né? E aí eu perguntava, nossa, e quantos anos ela tem? E aí era 15 anos a mais do que quem estava dizendo sobre ela. Né? Então, o velho é sempre o outro, né? Nunca a gente. Nós, se tudo der certo, ficaremos velhos, muito velhos. Né? Tomara que a gente envelheça. Né? E essa representação do que é velho, até na linguagem, né, Elaine? Um medo de se falar velho, não é velho, eu quero que fale sempre em contraposição com jovem, vem a questão da linguagem, como se falar que ser velho fosse um pejorativo tão pesado, é uma carga tão negativa que está impressa lá, estigmatizada sobre essa pessoa, que a pessoa não quer nem dizer que é velho. Né? E é bom ser velho, é legal ser velho, é isso que a gente trabalha nos projetos. Que legal que é ser velho, né? Que bom que é ser idoso, né? Porque tem uma fantasia de que o jovem. Nossa, eu trabalho com população jovem, trabalho com população mais idosa, né? E os idosos estão de 10, muitas vezes, né? No interesse, na iniciativa, no entusiasmo, no compromisso, sabe? No engajamento que tem, na responsabilidade que tem sobre a própria vida, que às vezes o jovem ainda está muito desconectado. São muitas ofertas, né? Tá num processo de descoberta que vai levar um tempo para depurar, né? Para chegar ao que eu quero mesmo. Então, essa comunicação que eu faço junto com os projetos, o seu Luiz participa do projeto Terceira Idades, a Lia, outros tantos, também muitos de Campinas que participaram comigo, né? Nós trabalhamos tentando deslocar o estigma do que seja ser idoso, né, para mostrar essa diversidade do que é ser idoso para o próprio idoso, para começo de conversa, e depois para a família, né, que também às vezes, e para a sociedade, que enxerga essa pessoa como sendo, dentro dessa caixinha, como sendo limitado, como sendo incapaz, como sendo menos do que ele é. Então, que essas potências das existências como obra de arte possam se expressar e se apropriar dos meios, das tecnologias todas. Hoje a gente tem a internet, várias tecnologias, e a gente tem feito isso com os projetos. Então, a comunicação de massa, tentando criar novas narrativas sobre o que seja, o que é, e a diversidade que é ser idoso na nossa sociedade. É isso, Lia. Como diz o jovem, falou e disse. Falou e disse.
Pois é, Regis. Ainda temos tempo para o Luiz tocar mais uma? Nós temos tempo para o Luiz tocar mais uma. Vamos dessa. E conta a história dessa canção que você vai cantar, né, Luiz? Que essa música, ela é cheia de história. O microfone, Luiz, acho que está fechado. Luiz, o microfone, dá uma liberada no seu microfone. Verdade. Eu sempre faço isso, né? Então, essa música, na verdade, eu fiz essa música no dia 12 de junho, porque eu estava sem dinheiro para comprar um presente para a namorada. Aí eu fui enrolando durante o dia, né? E quando ia minha mulher, na verdade, ela se chama Maria Helena, e nesse dia 12 eu fiquei enrolando, não falei nada, nem me lembrei também na hora de falar, pelo menos um parabéns, né? Porque eu estava matutando outra coisa. Aí, como eu me levantei um pouco mais tarde que ela, eu peguei depois de tomar um café e tal, fui para a sala e fiquei por lá, matutando, peguei um papel, comecei a escrever e mais tarde eu fui lá para o computador, digitei e tal, e um pouco mais tarde ela veio cobrar, né? Ela estava também enrolando ali e tal, não vou falar, mas falou, né? E, uai, você não sabe que dia que é hoje? Eu falei, ah, que dia? 12 de junho, né? É, isso. Olhei no celular, é 12 de junho. Enfim, depois eu chamei ela para dar uma olhadinha lá no computador, né? Falei, dá uma olhadinha nessa letra que eu estou fazendo aqui. E enquanto ela ficou olhando, eu peguei o violão e fui batendo nas cordas do violão, né? Batendo, porque tocar é difícil, né? E aí fiquei meio que perdoado, por enquanto, né? Vou mostrar para vocês verem. Seu Luiz, só um pouquinho. Seu Luiz, só um pouquinho. Só um pouquinho. Essa sua fala, essa sua história é muito importante para a gente passar para os idosos e para os jovens, porque tem muita gente que acha que quando a gente chega numa certa idade não namora mais, não é mais romântico. São coisas que a gente precisa levar assim ao ar para que as pessoas escutem. Olha que coisa linda você dando esse presente, essa preocupação de fazer uma música para sua querida. Né? Então vamos lá, seu Luiz. Mas é um ledo engano, né, Lia? Depois que nós já estamos, assim como eu me aposentei ano passado, até então eu não conseguia fazer as coisas que eu gostava. Eu tinha que fazer o que eu precisava fazer para sobreviver, não é? Uhum. Assim que eu consegui me aposentar, na verdade, foi mesmo depois da pandemia, aí que eu fiquei mesmo sem ter o que fazer dentro de casa, aí não podia sair, não podia nada, então aí que eu comecei a fazer as coisas que eu pensei em fazer em outra época e não conseguia, por falta de tempo, por falta de dinheiro, por falta de tudo, né? Até de capacidade, às vezes, né? Mas, enfim. Arte é vida. Arte é vida. Maria Helena. Maria Helena, quando eu te conheci, você chegou, olhou pra mim, me convenceu. Naquele instante eu logo já percebi, meu coração estava bem preso ao seu. Foi na igreja da esquina, naquele lindo lugar, nossas almas se juntaram pra nunca mais separar. Lá no altar só fiz chorar de emoção, o seu vigário a nos dar a sua bênção. Os convidados todos muito admirados de ver a igreja por você iluminada. Lembro agora das promessas que fizemos no altar, os nossos filhos a cuidar e para sempre vou te amar. Estava escrito no azul infinito, estava escrito nas estrelas lá do céu.
Tabelião foi quem apenas copiou e colocou naquela folha de papel. Agora que o tempo passou, o amor consolidado já venceu grandes barreiras e estamos lado a lado. Agora que o tempo passou, o amor consolidado já venceu grandes barreiras e estamos lado a lado. Maria Helena, quando eu te conheci, Maria Helena, quando eu te conheci. Que lindo! Lindo! Acho melhor a gente encerrar, Lia. Depois dessa, a gente só dizer Então, um tchau para os nossos recadinho. ouvintes. Só um recadinho. 2 minutos. Devido ao distanciamento social que estamos vivendo, os nossos programas estarão sendo transmitidos de modo virtual. Serão programas mensais que ficarão hospedados na página da rede social do projeto Terceira Idades e transmitidos pela Rádio UEL FM 109.7. 107,9. É 107,9. A UEL vírgula, FM. né? É 109. Ao contrário, 107,9. Eu errei, gente, desculpe, 107,9. É a idade. Mas a gente conserta. Eu gostaria de agradecer a vocês todos, agradecer aos ouvintes, aos que estão nos vendo de todas as formas, né? E foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? Foi um prazer, muito obrigado pela mediação, Lia, você arrasou como mediadora, Luiz, que deu esse brilho no programa, Elaine, Maria Irene, muito obrigado, gente, pela participação de todos, e até a próxima, né? Mês que vem, outubro. Foi um prazer, foi um prazer. Tchau, gente! Mais. Tudo de bom a todos. Tchau. Beijo.